E a gente vai repercutir agora essa queda do petróleo e também a expectativa para um potencial acordo entre os Estados Unidos e o Irã após essa volta atrás aí que a gente teve, os ataques cessando dos dois lados. Para falar sobre essa volatilidade toda aí da commodity, também sobre os impactos disso, a gente conversa agora com o Eberaldo Neto, que é ex-presidente do IBP, que já está aqui com a gente ao vivo. Meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação, Eberaldo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Eberaldo, há pouco eu estava aqui tentando explicar essa situação do petróleo, há 20 dias, a gente tinha um petróleo praticamente já conseguindo devolver todo o ganho que tinha tido desde o início dessa guerra. Não precisou muito, foi só os Estados Unidos engatar em dias de ataque, com o Irã respondendo, e a gente quase chegou ali a passar dos $100, cravamos ali nos $100 o preço do barril do petróleo. Essa volatilidade é o novo cenário para a commodity? É isso que a gente pode dizer que a gente tem? Porque o cenário geopolítico não promete ser dos mais estáveis nesse momento, né? Além dessa questão no Oriente Médio, a gente tem outros conflitos acontecendo e uma tensão, um clima de constante tensão, na verdade, no mundo por enquanto. Então, essa é a nova realidade do petróleo? Hoje faz 5 meses, do início dessa guerra. E lá no início se achava que seria uma guerra bastante rápida por conta da assimetria, mas o tabuleiro geopolítico, conforme você noticiou aí, ele é um pouco mais complexo, né? Então, essa guerra já se misturou com a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia ela recebe drones iranianos para atacar a Ucrânia via o Mar Cáspio. Então, já houve ataque de carregamento russo, carregamento iraniano para a Rússia pela Ucrânia. A Ucrânia tem respondido com ataques às instalações de petróleo, a refinarias russas, ou seja, a questão se embrulhou de uma tal maneira, repercutindo, obviamente, no mercado de petróleo, porque a Rússia é um grande produtor, não só de petróleo, mas de refinados, e está sofrendo ataque ucraniano. O Irã é um grande produtor, a questão do Golfo Pérsico está ali estrangulado, essa saída, ou seja, 20% do petróleo mundial sai dali, ou seja, 25% do petróleo via marítima sai dali, o impacto é bastante grande. E o que a gente viu foi um consumo, uma liberação da Agência Internacional de Energia dos estoques, tanto os estoques estratégicos de países como os estoques privados, colocaram lá em março 400 milhões de barris à disposição no mercado, baixando seus estoques. Em maio, houve uma redução de consumo bastante grande, ou seja, principalmente o Sudeste Asiático tem sofrido bastante, porque depende desse petróleo do Golfo Pérsico e o preço subindo faz com que o consumo caia. E o que a gente tem visto ao longo desse período, que certos momentos de armistício, como que a gente viu em junho, após aquela assinatura do memorando de entendimento, que a gente também não via algo que durasse muito tempo, por conta de toda essa estabilidade que a gente tem comentado aqui, mas naquele período houve uma saída grande de navios com petróleo da região, navios que estavam estocados e parados lá, e carregamentos rápidos durante 2 semanas, o que fez com que o mês de junho houvesse maior suprimento do que consumo, do que baixa dos estoques, ou seja, baixaram os estoques em terra, mas os estoques no mar, em navios, que vão para a terra para poder repor esses estoques, eles estavam maiores em 21 milhões de barris. É pouca coisa, mas pelo menos teve uma notícia positiva no mês de junho. Em julho, com o fechamento do estreito, a coisa tende a complicar de novo. O que o mercado está reagindo é uma tentativa de Omã, já que a gente lembra, os Estados Unidos fizeram um corredor passando por Omã, parte sul ali do estreito de Hormuz, enquanto o Irã queria que passasse pela parte norte, pela costa iraniana, e cobrando pedágio sobre isso, o que conflita com as regras da Organização Marítima Internacional, que é um órgão da ONU, que regula a navegação no mar. O Irã, obviamente, que ele não respeitou essa questão e impôs esse cerceamento aí ao fluxo de navios. Então, a situação hoje, a gente vive de pequenas notícias ao longo do caminho. Então, essa expectativa, essa baixa no petróleo agora, é uma expectativa que as negociações entabuladas por Omã, a gente lembra que o Paquistão começou a negociação lá atrás, o Paquistão ele tem uma certa influência chinesa muito grande,
né, dependência econômica chinesa. A China tem uma influência grande naquela região. E China e Rússia jogam nesse tabuleiro, né? A gente tem eleições agora nos Estados Unidos em novembro e ambos os países querem infligir um certo dano político ao governo atual americano. Então, o tabuleiro é um pouco complexo. E o que a gente está vendo agora é o mercado reagindo numa expectativa que essas negociações de Omã, né, com o Irã, surtam algum efeito. A gente tem que analisar que o bloqueio do estreito prejudica muito o Irã. O Irã precisa da navegação no Estreito de Hormuz, porque o Irã recebe equipamentos, alimentos, tudo pelo estreito. Agora, né? Eberaldo, se a gente não tem um cenário que não é dos mais simples, né, como você está pontuando até agora, a gente tem várias pontas, né, que fazem com que a gente tenha ainda mais, atribua ainda mais volatilidade a esse preço do petróleo. Dada essa situação, já são 5 meses dessa guerra, que agora, como você mesmo disse, começa a se misturar, inclusive, com a guerra no leste europeu. Dada essa situação de ambiente ainda muito instável, como que fica a situação da precificação do petróleo para as empresas que são exportadoras, para os fabricantes? Como é que os modelos tradicionais de preço ainda funcionam? As empresas terão que trabalhar agora cada vez mais com faixas de cenários extremos, nesse momento, uma vez né, que a única previsão que a gente tem para o Brent é que a gente não consegue ter previsão. O preço que as empresas praticam são os preços dados pelo mercado. E o preço do mercado, ele vive em função das expectativas, conforme você falou. Então, hoje, a gente vaticinar que o cenário vai ser A ou B é um chute muito grande, né? Então, há probabilidades, e se trabalha com certas probabilidades dentro do que está acontecendo aí na geopolítica mundial. Então, petróleo, ele é bastante influenciado pela questão geopolítica. A gente tem que ver que os atores aí, tanto Rússia quanto Irã, são autocracias petroleiras, são financiadas pelo petróleo. Então, para a Rússia, para financiar os seus gastos, inclusive militares, ela precisa de um preço de petróleo alto. Então, por isso que ela passa informações de inteligência para o Irã, porque interessa a ela manter esse preço alto. E, do outro lado, os Estados Unidos, que são o maior produtor do mundo, mas são o maior consumidor, ou seja, tem uma importação líquida aí de petróleo, ele tem que trabalhar para que o petróleo baixe preço, enquanto outros países trabalham aí, conforme a gente falou, para aumentar preço. Então, a precificação ela é dada pelas expectativas. E as expectativas, elas são lidas tempo a tempo em função do movimento geopolítico. Vai haver paz, essa negociação que o Oman está entabulando vai surtir resultado? Eu acho que talvez surta no curto prazo, mas no longo prazo tem que haver algo mais substancial para que a coisa normalize e que volte o fluxo normal pelo Estreito de Hormuz. Aí sim a gente vai ter petróleo mais estável e mais previsível, né? Agora, Eberaldo, a gente tem aí vários pontos, né, já como a gente vem conversando aqui, vários pontos soltos e cenário ainda muito complexo. Diante dessa situação, aí eu faço uma pergunta um pouco reversa. O que justifica, então, a gente estar continuando com essa queda do petróleo? Tudo bem, agora a gente tem um cessar-fogo aí temporário, não está tendo bombardeio nesse momento. É só começar a bombardear que o negócio começa a virar o cenário. A queda, a redução da demanda da Ásia, ali, de alguns setores da Ásia, justifica esse equilíbrio que a gente encontra agora, porque a solução do conflito a gente não tem. E se a gente tem um conflito agora se misturando com outro que já vinha em andamento, o cenário deveria ser de risco muito mais embutido nesse preço do que o que a gente está vendo agora, não? Sim, mas essa volatilidade ela joga risco para as duas pontas, né? Imagina que eu feche um negócio de petróleo a $100 o barril, vou carregar daqui a 2 meses e o petróleo daqui a 2 meses esteja a 80, é um prejuízo enorme. Então, ainda o estoque da agência da IEA, da International Energy Agency, da Agência Internacional de Energia, ainda são estoques razoáveis. Fala em torno de 1,4 bilhão de barris. Foram liberados 400 milhões, mas ainda é um estoque razoável. Pode haver uma nova iniciativa de liberação de estoques. Então, se eu estou comprado num preço alto e há liberação de estoques e o preço cai, o prejuízo é muito grande. Então, o ambiente ele fica muito nervoso. E aí o que eu falei, não tem como a gente prever uma estabilidade com este cenário que a gente está vivendo agora. Guerras entrelaçadas, não é à toa que o presidente Trump está recebendo Zelensky hoje,
porque o Zelensky tem infligido um dano grande às instalações russas e faz parte desse processo a Rússia também atuar para que seja melhor a paz para ela do que essa guerra continuar, né? Porque para ela, preço de petróleo alto é interessante para financiar todos os seus gastos. Então, são várias pontas, conforme você falou, e elas são mexidas no tabuleiro, peça a peça. Por isso que eu acho que no curto prazo a gente não tem solução. No médio e longo prazo, sim, né? A produção tem crescido nas Américas, a produção da Venezuela vai crescer no próximo ano e meio, 2 anos, vai ser uma produção muito superior à que está. Já foi uma produção há alguns meses, 6 meses atrás, era em torno de 700, 800 mil barris, já ultrapassou 1.200.000. Deve chegar, final do ano, para mais de 1,5 milhão, mas tem potencial para mais de 10 milhões de barris, havendo investimentos, e a coisa começou a andar um pouco mais. O próprio Brasil tem aumentado a produção, a Guiana tem aumentado a produção, a Argentina, próprios Estados Unidos. Então, assim, tem havido um certo suprimento, é pequeno dentro desse contexto enorme que a gente está vendo aí, do fechamento do Estreito de Hormuz, mas há um alento para o médio e longo prazo. No curto prazo, não. A solução é a abertura do Estreito, e a abertura do Estreito passa por esses vários atores aí, ou seja, é um jogo de xadrez com várias peças, e elas estão sendo movidas, como a gente viu no noticiário da CNN, o Netanyahu indo conversar, e agora o Zelensky. Não é à toa que o presidente americano está recebendo esses 2 líderes. Meu querido, eu quero muito agradecer pelo seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Beraldo Neto, ex-presidente da IBP, sempre bem-vindo. Boa semana para você, Beraldo. Até uma próxima. Eu que agradeço, Débora. Igualmente. Até mais.